Como é possível a gente pensar na vida após a morte? Não estou falando de misticismo não, estou falando de luto. Luto é um tema tabu, né? Um tema que a gente não gosta de falar, a gente não gosta de falar de morte, a gente fala, ai meu Deus, Deus me livre, bate na madeira, não quero falar sobre esse assunto. Mas é muito importante a gente discutir o luto, a gente pensar nessa reação, que é uma reação natural a uma perda. A gente pensa em luto quando alguém morre, mas a gente pensa em um luto, um determinado tipo de luto quando se perde um emprego, quando se perde alguma coisa que se gostava muito, enfim, não é só para a morte, mas é principalmente aquilo que nos vem à cabeça, aquilo que mais mexe com a gente, é quando a gente fala da morte de alguém que a gente gostava muito. É comum, quando acontece uma coisa dessa, a gente mudar um pouco, né? A gente passa um tempo mais triste, mais desanimado, uma energia meio diferente, às vezes não come direito, fica meio sem propósito. E aos poucos a gente vai retomando a nossa rotina. Não que você esqueça a tristeza necessariamente, não que você supere aquela situação, né? Antes falava em superar o luto, mas hoje a gente já pensa que talvez não seja questão de superar, mas retomar uma rotina parecida com o que havia antes daquela perda. Isso é a reação normal do luto. É muito interessante que isso tenha sido observado inclusive em animais. Hoje tem um campo de pesquisa muito interessante do luto em animais que mostra que muitos animais mudam o comportamento quando morre alguém do bando, sobretudo mães e filhotes, mas às vezes animais próximos também, eles ficam mais estressados, mudam a forma de se alimentar, ficam em volta do corpo alguns dias e depois vão retomando a sua rotina normal. Tem descrição em golfinho, em baleia, até em vaca, é muito interessante essa pesquisa. Agora, às vezes o luto ele pode se complicar, ele pode ir um pouco além dessa reação normal, dessa reação de tristeza, desânimo, enfim, essa mudança normal, e ele pode ficar muito intenso. Não é só uma questão de tristeza ou alegria, é que a pessoa não consegue retomar sua rotina, ela não consegue voltar a trabalhar do jeito que ela trabalhava, a frequentar os lugares que ela ia, a ter a amizade com as pessoas que ela tinha por meses ou até anos. Os manuais diagnósticos em psiquiatria, eles se envolveram em uma polêmica tentando colocar mais ou menos um tempo para isso, né? Então se depois de um ano a pessoa ainda não voltou à sua rotina normal, isso seria um luto patológico, até um ano não seria um luto patológico. Acho que não vale a pena a gente se prender tanto ao tempo. Sabe por quê? Porque às vezes não passou o tempo, às vezes é uma resposta imediata, mas que é normal, né? Perto da morte de alguém a pessoa fica mal, mas a pessoa está tão mal, que não dá para falar que é um luto normal. Essa pessoa pode ter ficado deprimida e merecer tratamento apesar de estar em luto. Luto não é a mesma coisa que depressão, mas o luto também não exclui a depressão. A pessoa pode estar enlutada e ter adoecido nas semanas pós-morte de alguém. E, por outro lado, às vezes a pessoa pode demorar muito tempo para retomar sua rotina, mas não está doente. Às vezes ela está passou um ano, 2 anos, ela está bem, ela está de forma geral readaptada, enfim, conseguiu reinventar um pouco ali a sua vida, mas tem coisas da sua rotina que ainda não voltaram ao normal. Será que necessariamente a gente vai chamar isso de doença? Será que a gente vai precisar tratar? É muito de caso a caso. Então, a mensagem importante é: o luto não é uma doença, o luto não é algo que precisa ser tratado do ponto de vista médico, mas ele não exclui que a pessoa possa adoecer. Ela pode estar em luto e também adoecer. Tem um seriado atual no Netflix que eu acho que é muito interessante sobre esse tema, chamado justamente Afterlife. O título em português ficou Afterlife, vocês vão ter que me engolir. Mas o Afterlife em inglês, né, é o pós-morte ou o além. Afterlife pode significar o além ou pode significar vida após a morte. E é um sujeito que perdeu a esposa, não estou dando spoiler não, é logo a série abre com ele, com a gente sabendo que ele perdeu a esposa, ele está em luto, e ele fica com um luto bem ruim, ele fica muito desanimado, ele não quer mais saber de nada, ele pensa em morrer, ele quer se matar, enfim. E aí ele não se mata, e o que ele faz? Ele começa a ser extremamente cínico, tratar todo mundo mal, ele fala as verdades que ofendem, ele fala assim: agora, já que eu não me importo com nada, eu tenho um superpoder, que é falar o que eu quero e fazer o que eu quero sem me importar com nada. Só que é muito interessante que ele vai percebendo ao longo do tempo que isso também não faz bem,
que isso não ajuda em nada e que isso acaba às vezes até ferindo as outras pessoas e não faz ele se sentir melhor. E o que vai fazer ele se sentir melhor? Justamente focar nas coisas boas que ainda tem, nos relacionamentos que ainda tem, nos amigos que ficaram, na cachorra que eles têm, enfim, focar na vida, focar nas coisas boas é o que vai fazer ele conseguir viver essa vida após a morte, né? Após a morte da esposa. Eu achei fantástica essa série, porque para mim isso que é prevenção de suicídio, né? Não é ficar falando de você não deve se matar, a morte é ruim, é você falar, puxa, a vida ainda pode ter coisas boas mesmo no meio de tanta tristeza. Eu acho que a série é fantástica, vale a pena assistir. Afterlife, vocês vão ter que me engolir, o título em português não é tão legal, mas ela fala justamente sobre como o luto é uma fase, o luto é uma reação normal. Se a gente focar nas coisas que nos ficaram, nas coisas que nós ainda temos, a gente pode conseguir seguir em frente, até para honrar aqueles que se foram, né? A gente sempre ouve dizer, as pessoas que se foram e que nós amávamos, elas não iriam ficar felizes de ver a gente tão mal. Elas gostariam que a gente seguisse em frente. E essa mensagem, essa série, ela traz um pouco essa visão de que é possível seguir em frente mesmo no meio de tanta tristeza. Se você está vivendo essa fase, se você está vivendo um momento de luto, é normal, a gente tem que ficar triste. Seria estranho a gente não se entristecer quando a gente perde alguém que a gente ama, mas até para honrar a memória do que se foi, é importante seguir em frente e eu tenho certeza que se a gente fizer um esforço, a gente consegue ver pelo menos uma coisinha boa hoje, outra coisinha boa amanhã, e assim a gente vai seguindo em frente e abrindo os nossos olhos para as coisas boas que nos cercam, mesmo quando alguém se foi. Espero que você consiga atravessar essa fase. Se estiver muito difícil, se estiver muito complicado, se estiver demorando muito, busque ajuda. Busque ajuda profissional de um psicólogo e de um psiquiatra ou de quem você conseguir, de um clínico, de um ginecologista. Quem estiver perto de você vai poder te ajudar. Acho que é importante a gente divulgar essa mensagem, é importante a gente levar isso para consolar quem está em luto e para trazer uma mensagem de esperança, porque a melhor maneira de a gente seguir em frente é focar na vida. Foca na vida e vamos em frente.